Você não nasceu para ficar parado. Existe uma força dentro de você que só desperta quando você se move, mesmo sem vontade, mesmo sem motivação. Porque se sabotar é fácil. É fácil deixar para depois, criar desculpas, prometer que começa amanhã. Mas toda vez que você adia, o seu futuro se afasta um pouco mais. Já reparou como tem gente inteligente, cheia de talento, mas travada? Presas nos mesmos medos, nos mesmos hábitos, adiando escolhas que poderiam mudar tudo? O problema não é a falta de capacidade, é a falta de direção por dentro. E os estoicos já sabiam disso. Eles entenderam que o maior obstáculo não está fora, está dentro da mente. Por isso, treinavam o autocontrole todos os dias e agiam com firmeza mesmo quando a motivação sumia. Porque sabiam, quando você vence a si mesmo, nasce a disciplina. Da disciplina vem a clareza e da clareza nasce o progresso. Hoje, eu vou te mostrar por que se forçar a evoluir pode ser o maior gesto de respeito e amor próprio que você já fez. Se você aplicar o que vai ver aqui, vai parar de depender de motivação e vai aprender a confiar no seu próprio comprometimento. E sua primeira ação começa agora. Escreva aqui nos comentários: hoje eu me comprometo comigo. Se você costuma procrastinar, esse é o momento de virar o jogo. Porque quando você escreve, você torna real. E quando declara, você se posiciona. É assim que a mudança começa, com um gesto simples, mas carregado de intenção. E antes da primeira lição, só te peço duas coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Vamos começar. 1. Quebre o padrão que te mantém fraco. Você já reparou como a maioria das pessoas acorda no automático? Acordar é um milagre que muita gente trata como rotina. O corpo levanta, mas a mente continua dormindo. E o dia começa do mesmo jeito de sempre, com pressões, repetições e dores que já estavam ali ontem e continuam mandando hoje. Mas existe um momento sagrado, logo que o dia começa, onde uma escolha acontece em silêncio. Ou você repete tudo o que te manteve preso, ou começa, enfim, a se libertar. Marco Aurélio dizia: quando você se levantar pela manhã, pense no precioso privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, sentir, amar. E ainda assim, tem gente que desperdiça esse privilégio porque acha que amanhã vai ser mais fácil, mas não vai. Você diz que quer mudar, mas age como quem só quer sobreviver. Vive esperando a coragem bater na porta. Mas coragem não chega pronta. Coragem se constrói. Um passo de cada vez e passo pequeno também vale. Ninguém muda por acidente. Mudar é uma escolha, e essa escolha acontece hoje. Não quando você tiver tempo, não quando o medo passar, não quando tudo estiver calmo. É agora, no meio do caos mesmo. E sabe o que mais te sabota? A comparação. Você se mede pelo progresso dos outros, como se a sua vida fosse uma corrida que já começou atrasada. Mas deixa eu te lembrar, ninguém carrega os mesmos fardos, nem caminha pelo mesmo terreno. Então, pare de usar o caminho dos outros como régua para o seu. Toda vez que você se distrai, se julga ou se adia, você alimenta a voz que mais te enfraquece, a interna, aquela que diz: hoje não, você não consegue, você não é como os outros. Essa voz não vai desaparecer por mágica, mas ela enfraquece cada vez que você age, mesmo com medo, mesmo devagar e mesmo imperfeito. Imagine que dentro da sua mente exista uma fogueira. Toda repetição inconsciente joga cinza, toda ação consciente joga lenha. Ou você deixa sua clareza apagar, ou reacende a força que existe em você. Então não espere estar pronto. Respira e faz o que pode. Lê uma página, muda um hábito, anda 5 minutos, diz um não necessário. Não é pelo resultado,
É pela mensagem que você envia para si mesmo. Hoje eu não repeti meu padrão, hoje eu escolhi crescer. E se você sente que falhou até agora, escuta isso. O que muda a sua vida não é o que você errou ontem, é a escolha que você faz agora. Então escreva aqui nos comentários: hoje eu cresço mesmo com medo. Essa frase não vai transformar tudo num estalo, mas ela pode ser a sua primeira lenha na fogueira. E toda fogueira começa assim, com um gesto, uma centelha, um ato de coragem. 2. Desafie a voz que sempre te puxa para trás. Você já sentiu isso? Acorda com planos, foco, até motivação. Mas bastam os primeiros obstáculos e ela aparece. Uma voz sutil, quase gentil que diz: já tá bom. Você já fez bastante. Descansa, amanhã você volta com tudo. Essa voz parece estar te protegendo, mas na verdade ela está te sabotando. Porque o problema não é fazer menos um dia, é repetir esse menos até que ele vire seu padrão, e o seu padrão vira o seu destino. Ralph Waldo Emerson escreveu: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E essa frase é um soco de lucidez. Porque você pode dizer que quer vencer, mas se age como quem foge do esforço, o que a sua vida está dizendo? A tentação de fazer menos é como uma rachadura numa represa. Começa invisível, mas se você não cuida, ela rompe tudo por dentro. E o que cai não é só sua produtividade, é sua confiança, sua disciplina, seu respeito próprio. William James, pai da psicologia moderna, disse: são as pequenas decisões diárias que constroem nossa força. E sabe por quê? Porque cada decisão vira um tijolo. Um tijolo de força ou de fraqueza, quando você escolhe fazer só o mínimo, não está apenas poupando energia, está dizendo à sua mente que desistir é aceitável. E a mente aprende rápido. Você já deve ter ouvido isso. Quando o corpo pensa que chegou ao limite, ele ainda tem 30% de energia. É verdade, mas quem desiste antes é a mente. Ela te testa o tempo todo. Será que ele aguenta? Será que ela vai parar agora? E cada vez que você vai um pouco além, mesmo cansado, mesmo em dúvida, você envia um recado direto: eu comando, eu continuo, eu cresço. O estoicismo nos ensina que você não controla os resultados, mas controla seu esforço. E esse esforço não precisa ser grandioso, precisa ser sincero, autêntico e alinhado com quem você quer ser. Porque cada pequena ação, cada escolha de continuar quando seria mais fácil parar, constrói a base da sua identidade. O mundo pode não ver o que você está fazendo, mas você sabe, e isso é o que mais importa. Então, da próxima vez que aquela voz surgir dizendo hoje não, responda com presença: hoje sim, porque é justamente quando é difícil que vale mais. A prática estoica de hoje é simples, mas poderosa. Em algum momento do seu dia, quando você pensar em parar, dê mais um passo. Mais uma linha, mais uma tarefa, mais uma decisão corajosa, só uma, e veja o que muda. Você não está aqui para viver no modo mínimo, está aqui para construir uma vida extraordinária. E a vida extraordinária não nasce do conforto. Ela nasce da coragem de fazer o que a maioria evita. 3. Crie hábitos que sustentam a sua melhor versão. Você já começou algo com empolgação e depois parou? Talvez foi um instrumento, um idioma, um projeto ou até a academia. No início, você estava animado. Nos primeiros dias, parecia fácil. Mas então a rotina apertou, o entusiasmo sumiu e aquilo ficou esquecido num canto da casa ou da memória. Isso não aconteceu porque você é fraco. Aconteceu porque motivação é emoção passageira. O que sustenta a transformação de verdade não é o entusiasmo, é o hábito. Sócrates dizia: o segredo da mudança é focar em construir o novo, não em combater o velho. E construir o novo exige prática, repetição e paciência.
É como esculpir uma estátua. Você não vê a diferença no primeiro golpe, mas continua confiando no processo. Estudos mostram que quase metade do que fazemos por dia é automático. Ou seja, sua vida é, em grande parte, um reflexo dos hábitos que você repete, não da força de vontade que você sente. E aqui está a chave. Se você criar rotinas que trabalham a seu favor, você não precisa mais acordar todo dia se forçando. O hábito te puxa, o ambiente te ajuda, a identidade se molda. Hábito é construção, e toda construção enfrenta falhas. Vai ter dia que você vai esquecer, vai cair, vai repetir o velho padrão. Mas isso não é o fim, é parte da jornada. O erro só vira fracasso se você desistir. Carl Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Aceite que o progresso é torto, mas mesmo torto, ele é real. E sabe o que ajuda muito? O ambiente. James Clear escreveu: o ambiente é o arquiteto invisível do comportamento. Quer ler mais? Deixe o livro na mesa. Quer se alimentar melhor? Compre comida boa antes da fome vir. Quer treinar? Deixe a roupa de treino visível. Esses detalhes parecem pequenos, mas são eles que constroem uma vida inteira. Pensa nisso. Seus hábitos são os tijolos invisíveis que sustentam a casa da sua identidade. Não se trata apenas de fazer coisas novas, mas de se tornar alguém novo. Quando você diz, estou lendo, estou treinando, estou cuidando de mim, isso deixa de ser tarefa e vira parte de quem você é. A prática estoica de hoje é direta. Escolha um pequeno hábito que represente quem você quer ser e comece hoje. Só 2 minutos, sem cobrança e só consistência. E se isso tocou algo em você, escreve nos comentários. Hoje eu começo a construir quem eu quero ser. Essa frase não é sobre fazer tudo certo, é sobre decidir não parar, porque os hábitos certos não mudam só sua rotina, eles mudam sua identidade. 4. Você precisa aprender a cuidar de você. Se você tivesse um carro de luxo, raro, valioso, insubstituível, você colocaria qualquer combustível nele, ignoraria os sinais de alerta ou deixaria quebrar por falta de cuidado. Agora entenda, esse carro é você. Seu corpo e sua mente são o único veículo que vai te acompanhar até o fim. Se você não cuida, se você ignora, uma hora eles cobram. E às vezes a conta vem alta. Ansiedade, exaustão, vazio, doenças que não aparecem de repente, mas são plantadas no abandono diário de si mesmo. Cada dia que você gasta só reagindo ao mundo, sem olhar para dentro, é um pedaço da sua vida que escorre sem deixar raiz. Mas por que é tão difícil se priorizar? Porque você aprendeu que se cuidar é egoísmo, que parar é fraqueza, que o tempo para si é luxo, mas não é. É necessidade, é sobrevivência, é sabedoria. Cuidar de você mesmo não é sobre spa nem sobre gastar dinheiro. É sobre se ouvir, se respeitar e se dizer, eu importo. Os estoicos sabiam disso. Sêneca dizia, enquanto perdemos nosso tempo hesitando e adiando, a vida passa. E a verdade é essa. Você tem pressa para tudo, menos para você. Mas quando você para por 5 minutos só para respirar profundamente, você muda o ritmo da mente. Quando caminha, mesmo sem destino, você reativa a conexão com o corpo. Quando lê algo que te eleva, você abastece a alma com o que o mundo não oferece. Essas pequenas práticas não são luxo, são base e combustível para uma vida melhor. Hoje, escolha um momento só seu. 5 minutos de presença, sem culpa, sem pressa. Não importa como. O que importa é se lembrar que você também merece o seu tempo. Deixe nos comentários esse compromisso. Escreva: hoje eu cuido de mim. Porque ninguém vai viver essa vida por você e a melhor versão da sua jornada só começa quando você para de se abandonar e começa, enfim, a se nutrir por dentro. 5. Pequenos passos movem montanhas.
Às vezes, tudo parece grande demais. O caminho, longo, o objetivo, distante e a vontade pequena. Você olha para tudo o que quer mudar e pensa, como vou conseguir? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue ler 10 páginas por dia? Parece pouco, quase insignificante. Mas no fim de um ano, são mais de 12 livros. E é isso que as pessoas esquecem. Não é o muito que transforma, é o pouco, feito sempre. Tony Robbins dizia, não é o que fazemos de vez em quando que molda nossas vidas, mas o que fazemos consistentemente. Os estoicos ensinavam isso há séculos. Marco Aurélio escrevia, pare de esperar pelo amanhã. Faça agora o que é possível com o que você tem. O problema é que a gente vive no vício do tudo ou nada. Queremos o físico ideal, mas não aceitamos o treino de hoje. Queremos aprender rápido, mas ignoramos a primeira aula. Queremos mudar de vida, mas desprezamos o primeiro passo. E assim, a gente não fracassa por falta de talento, fracassa por desprezar o pequeno. Imagine uma gota d'água sozinha, parece frágil, mas caindo todos os dias no mesmo lugar, ela fura pedra. Esse é o poder da consistência. O que parece lento é, na verdade, imbatível. E tem mais. Essas pequenas ações constroem algo ainda maior que o resultado, constroem o seu caráter. Cada escolha disciplinada, cada ato de esforço, cada passo dado mesmo sem vontade, fortalece a sua identidade. Você deixa de ser alguém que sonha e passa a ser alguém que faz. 6. Tenha a coragem de encarar o que te desafia. Você já esteve diante de uma oportunidade incrível, mas seu corpo tremia, sua mente duvidava e tudo em você só queria fugir? Esse é o desconforto. E ele aparece justamente quando a vida está prestes a te empurrar para o próximo nível. Você não está quebrado por sentir medo, está crescendo. A neurociência mostra que é exatamente nesses momentos que seu cérebro ativa áreas ligadas ao aprendizado, à tomada de decisão e ao autocontrole. Ou seja, o desconforto não é um inimigo, é um sinal de que você está evoluindo. Joseph Campbell dizia, a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Esse tesouro pode ser a coragem que você nunca usou, a voz que você sempre escondeu, ou a vida que você sempre quis, mas que só pode ser acessada atravessando o medo. A verdade é que crescimento e conforto não andam juntos. O desconforto não aparece para te punir, mas para te treinar. Mas como saber se esse desconforto é sinal de crescimento ou de desalinhamento? Pergunte a si mesmo, isso que estou sentindo é medo do novo, ou é a intuição dizendo que esse caminho não é meu? Se for medo, avance. Se for falta de verdade, mude a direção. Mas não fuja só porque dói. O estoicismo nos ensina que o que está no caminho se transforma no caminho. Marco Aurélio escreveu isso não como poesia, mas como prática de vida. Os obstáculos não estão ali por acaso. Eles estão ali porque você precisa passar por eles para se tornar quem você ainda não é. Pense num atleta que treina no frio, com dor, com cansaço. Ele não espera o conforto. Ele age mesmo assim, porque sabe que é ali que a força está sendo construída. E na sua vida não é diferente. Toda vez que você enfrenta o desconforto com consciência, algo dentro de você expande. Então hoje, pratique isso. Não espere estar confiante para agir. Não espere o medo sumir para se mover. Dê um passo mesmo com o coração acelerado. Diga o que precisa ser dito, mesmo com a voz trêmula. Entre na caverna com medo mesmo, porque é lá que está o seu ouro. E se essa lição te tocou, escreva nos comentários. Hoje eu enfrento o desconforto com coragem, porque é exatamente aí, nesse lugar incômodo, que você deixa de sobreviver e começa de verdade a viver. 7. Você não precisa da validação de ninguém para ser quem é. Você já deu tudo de si, entregou o melhor que podia e, no fim, silêncio. Nenhum obrigado, nenhum elogio, nenhum reconhecimento.
E aí, mesmo sabendo que fez um bom trabalho, uma dúvida começa a crescer por dentro. Será que valeu a pena? Essa sensação é mais comum do que parece, e ela nasce de uma armadilha silenciosa, a dependência da aprovação externa. É como construir sua autoestima em cima de um terreno instável. Quando alguém te elogia, tudo parece firme, mas, quando o silêncio vem, você desaba por dentro. Carol Dweck, especialista em mentalidade, descobriu que a motivação mais poderosa não vem do aplauso, mas do crescimento, da superação, do esforço, do sentido que você dá ao que faz. E os estoicos sabiam disso há séculos. Eles não agiam pelo reconhecimento, mas pela integridade. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o público. Ele não buscava aplausos, buscava retidão. Você precisa entender isso. Quando sua motivação depende do olhar dos outros, sua força desaparece assim que eles desviam o olhar. Mas quando ela nasce do que você acredita, do que você valoriza, então ela permanece, mesmo quando ninguém vê. Imagine um escultor. O mundo só vê a obra pronta, mas ele sabe o valor de cada martelada, cada tentativa, cada detalhe imperceptível, porque a verdadeira realização não está no aplauso final, mas na entrega durante o caminho. Você não precisa matar seu desejo por reconhecimento, isso é humano, mas precisa parar de viver refém dele, senão cada crítica te derruba, cada elogio te controla, e você deixa de viver pela verdade e começa a viver por aprovação. Então, pratique isso. Toda vez que sentir vontade de ser reconhecido, pergunte: se ninguém visse isso, ainda assim valeria a pena? Se a resposta for sim, continue. Se for não, reveja sua direção. E hoje, faça um pequeno exercício estoico. Celebre algo que só você viu. Pode ser uma tarefa que você concluiu, uma conversa que você conduziu com calma, ou um pensamento que você conseguiu mudar. Apenas reconheça isso, porque ninguém precisa ver para que tenha valor. E o maior valor é saber por dentro que você agiu com coragem, intenção e verdade. Porque a paz verdadeira não mora no palco. Mora dentro de quem age com propósito, mesmo quando ninguém está olhando. 8. Fortaleça a base. Seu corpo é sua estrutura. Você já acordou se sentindo pesado, irritado, sem energia, com a mente embaralhada e o corpo pedindo descanso, mesmo depois de uma noite de sono? Isso não é normal. É um aviso. Seu corpo está falando e a pergunta é: você está ouvindo? Muita gente ignora esse sinal, vai empurrando com café, remédio e distração, mas uma hora o corpo cobra, e quando ele cobra, a mente paga junto. A verdade é simples e brutal. Sem saúde física, a sua clareza, sua disciplina e até sua autoestima desmoronam. Hipócrates dizia: a cura está em cuidar do corpo todos os dias. Porque não existe mente forte em um corpo negligenciado. Você não precisa virar atleta, nem seguir dietas extremas, mas precisa parar de tratar seu corpo como se fosse descartável. Ele é a base que sustenta sua energia, seu foco, suas decisões, e quando essa base está frágil, tudo ao redor começa a desabar. Nietzsche dizia: os grandes pensamentos vêm ao andar. O movimento não só ativa o corpo, ele areja a mente, organiza as ideias, limpa as emoções. Até a raiva se dissolve quando você respira fundo numa caminhada. Até a ansiedade perde força quando você tira o corpo da inércia. Sua alimentação é o que abastece seu cérebro. O que você come define seu humor, sua energia, sua disposição para lutar pelos seus sonhos. E não precisa ser radical. Basta trocar o que te enfraquece pelo que te sustenta. Menos comida industrial, mais comida de verdade. Menos pressa, mais consciência. E o sono, não adianta fazer tudo certo durante o dia se você sabota a sua noite. É dormindo que o corpo se reconstrói, que a mente se alinha, que a energia se restaura.
Porque dormir não é fraqueza, é fonte de força. E não é só força física, é clareza emocional, estabilidade mental e foco real. Talvez você tenha deixado isso de lado por um tempo, mas isso não te define. O que te define é a escolha que você faz agora. Hoje, recomece. Beba mais água, mexa seu corpo, nem que seja por 10 minutos. Desligue as telas um pouco antes de dormir e, principalmente, respeite o corpo que carrega tudo o que você é. Se essa mensagem chegou até você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho cuidar da minha base, porque a saúde não é um luxo, é um pilar. E quando você fortalece o corpo, a mente agradece e a vida responde. 9. Valorize tudo o que te trouxe até aqui. Você já se cobrou tanto que nem conseguiu sentir o orgulho do que acabou de fazer? Terminou uma tarefa difícil, superou algo que te travava, deu um passo importante, mas antes mesmo de respirar, sua mente já pulou para o próximo desafio? É como correr uma maratona, cruzar a linha de chegada e continuar correndo como se nada tivesse acontecido. Isso não é disciplina, é autonegligência. A verdade é que, se você nunca reconhece o seu próprio esforço, começa a acreditar que nunca fez o suficiente. E essa sensação constante de insuficiência vai roubando sua motivação, sua autoestima e sua paz. A neurociência comprova: quando você celebra pequenas vitórias, libera dopamina, o hormônio da motivação. Isso cria um ciclo positivo que reforça a ação, nutre a confiança e fortalece o hábito de continuar. Mas não é só sobre química, é sobre respeito. Respeito por quem você está se tornando. Os estoicos não esperavam por grandes vitórias para reconhecer valor. Eles sabiam que a verdadeira transformação está no processo, no esforço diário, nos tropeços superados, nas escolhas pequenas que, somadas, constroem uma vida com propósito. Marco Aurélio dizia: não desperdice o que resta da sua vida em suposições. E, às vezes, a maior suposição que fazemos é achar que ainda não somos bons o suficiente, mesmo já tendo vencido batalhas que antes pareciam impossíveis. Então, hoje, interrompa o ciclo da cobrança silenciosa. Olhe com atenção para tudo o que já caminhou. Você não é mais quem era há 6 meses. Não pensa mais como pensava há 1 ano e, mesmo que ainda falte muito, já existe algo valioso aí: o seu progresso. Adote um novo hábito estoico: celebrar com consciência. Seja um compromisso que você cumpriu, um impulso que você controlou, ou uma tarefa que você concluiu, reconheça, respire, agradeça e valorize. Recompensar-se não é vaidade, é reforço emocional. Pode ser um café em silêncio, uma pausa com música, um sorriso com orgulho. Esses gestos pequenos têm o poder de transformar a sua relação com o esforço. E se essa lição te lembrou de algo que você vem conquistando, escreva nos comentários. Hoje eu valorizo meu progresso, porque o sucesso não é só sobre onde você quer chegar, é sobre como você escolhe caminhar e quem você está se tornando no caminho. 10. Faça da disciplina seu estilo de vida. Imagine esse momento. Você acorda, é seu dia de folga, mas sabe exatamente o que precisa fazer. Seu corpo pede mais 5 minutos, sua mente inventa desculpas e é ali, no silêncio entre o que você quer agora e o que você mais deseja na vida, que nasce a disciplina. Porque a disciplina não é sobre rigidez, é sobre decisão. É quando você escolhe crescer, mesmo que ninguém esteja vendo. É quando você diz: hoje eu faço o que é necessário, não o que é fácil. A procrastinação sempre parece inofensiva no início. Ela se disfarça de descanso, se mascara de justificativa. Mas aos poucos rouba sua clareza, enfraquece sua palavra e te faz duvidar de si mesmo. Cada vez que adiamos uma ação importante, não perdemos só tempo, perdemos autoestima.
A frustração cresce, a ansiedade aumenta, a sensação de ser alguém inconstante vai se instalando. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque a motivação é passageira, mas a disciplina é construída. Jocko Willink, ex-SEAL da Marinha dos Estados Unidos, disse: "A disciplina é igual à liberdade." E é verdade, só é livre quem consegue fazer o que precisa, mesmo quando não quer. Só é livre quem não se rende a cada desculpa, a cada distração, a cada impulso. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, treinando a virtude como quem treina o corpo. Epicteto, mesmo sendo escravo, dominava a única coisa que ninguém podia tirar dele: sua mente. Sêneca, mesmo exilado, fazia do pensamento sua fortaleza. Eles não esperavam as condições perfeitas para agir, eles criavam a força dentro das condições que tinham. E você também pode. A disciplina é a ponte entre quem você é e quem você quer ser. Ela que te tira do ciclo de tentativa e te coloca no caminho da construção. Hoje, em vez de esperar estar motivado, apenas comece, escolha uma ação pequena e cumpra, não para agradar ninguém, não para parecer forte, mas para provar para si mesmo que você pode confiar em você. 11. Cresça para poder transbordar. Você já sentiu culpa por priorizar a si mesmo? Já teve a sensação de que, ao cuidar do seu crescimento, estava sendo egoísta? Isso acontece porque fomos ensinados a acreditar que se doar ao outro é nobre, mas se cuidar é vaidade. Só que isso é uma mentira perigosa, porque ninguém consegue oferecer o que não tem. Pense na instrução de segurança de um avião. Coloque sua máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Não é egoísmo, é sobrevivência, é clareza. Você só pode ser apoio. Quando está firme, só pode ser colo, quando não está em pedaços. Platão dizia: a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. E isso é verdade. Uma mente fortalecida evita brigas desnecessárias. Um coração maduro sabe acolher, sem se anular. Uma pessoa em evolução não exige perfeição dos outros, porque aprendeu a ter compaixão de si mesma. Mas por que ainda sentimos culpa por crescer? Porque confundimos presença com sacrifício, achamos que amar é se esvaziar, quando na verdade é se nutrir primeiro para depois transbordar. Brené Brown afirma: não podemos oferecer para os outros o que não cultivamos em nós mesmos. Se você não cultiva paz, vai espalhar tensão. Se não cuida da sua energia, vai oferecer só cansaço. Se não cuida das suas emoções, vai ferir sem querer quem mais ama. Crescer é o maior presente que você pode dar ao mundo. Porque quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Pense em uma mãe que aprendeu a respirar fundo antes de gritar. Num líder que passou a ouvir de verdade antes de reagir. Em um filho que decidiu perdoar em vez de repetir o mesmo padrão. Essas pequenas revoluções internas têm efeitos gigantescos nas relações. Todo ser humano que escolhe crescer se torna exatamente isso. Uma luz que guia pelo exemplo, não pelo discurso. Então hoje, pratique isso. Cuide da sua mente com intenção. Cultive o que você quer ver no mundo. Fortaleça o seu interior, não como fuga, mas como fundação. E escreva nos comentários: hoje eu cresço para poder transbordar. Porque o mundo não precisa que você se anule, precisa que você floresça e compartilhe sua força com quem ainda está aprendendo a levantar. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.